E hoje eu vou falar então com a Andréia Gomes, que já está aí, ó, toda esperandinha a vez dela de falar. Seja bem-vinda. E por que a Andréia faz parte desse grupo de pessoas aí? Porque ela é. Eu vou falar um pouquinho de quem ela é hoje e eu vou deixar ela falar mais da experiência dela, da onde ela vem, a história e tudo mais. A gente já se conhece há algum tempo. Eu tenho que confessar que a primeira vez que ela me ligou, eu fui muito relutante em atendê-la. A Andréia é uma mentora de negócios e quando eu falei com ela a primeira vez, eu achei assim, ai não, esse pessoal de coaching, esse negócio, ixi, isso não é para mim não, né? E na segunda vez que a gente se falou, em um momento diferente, eu acabei aprofundando um pouco, aceitei um convite dela, a gente foi tomar um café juntas, e ali, gente, nasceu uma amizade, muito mais do que profissional, nasceu uma amizade pessoal. Sabe aquele feeling que você fala assim, olha, deu match? É isso aí, tá? Que aconteceu comigo e com a Andréia. E eu tenho aprendido muito com ela. A minha equipe tem aprendido muito com ela. Ela é muito querida. A gente traz ela assim muito perto da gente, porque ela é uma fonte de conhecimento, ela tem técnicas, ela tem ferramentas que ajudam a gente na administração. Vocês não têm noção da quantidade de mentorados que ela tem, os cursos que ela disponibiliza, tá? Ela é formada em administração, pós-administração em gestão. Eu tenho uma lista aqui, tá, gente? Não é que eu sei tudo isso de cabeça, não, tá? Ela é pós-graduada em gestão de negócios e pessoas, tem MBA internacional em gestão comercial, simplesmente pela FGV, tá? Simples assim, né? Então, é uma pessoa super capacitada, super talentosa e, além de tudo, é uma pessoa super humana, uma pessoa que está sempre disposta a te ouvir. E eu tenho muito prazer de estar almoçando hoje aqui com vocês, compartilhando com vocês esse nosso horário e compartilhando um pouco da vida da Andréia. Ela vai falar muito mais com vocês, mas falando para vocês de quem é a Andréia na minha vida, na vida da nossa equipe e na vida da Big House, tá? Então é um prazer, realmente. Andréia, passo a palavra para você. Conte um pouco, então, da sua versão aí da nossa história, né? E da sua história. Como é que você chegou até aqui, né? Onde que foi o seu caminho? Como é que você se descobriu? E quem é a Andréia Gomes hoje? Nossa, Márcia, primeiro deixa eu agradecer, né? Foi uma alegria receber teu convite para estar aqui, até porque eu estou me sentindo mesmo almoçando com você, como a gente sempre faz pelas padarias da vida aqui de Americana, Santa Bárbara, né? É uma delícia estar sempre com você, então até não me constrange estar aqui contigo por conta dessa facilidade, desse entrosamento que a gente tem. Que pena que eu não posso te apresentar, né, Márcia? Porque você fez a melhor das apresentações que eu já tive na vida, né? Nunca acho que ninguém me apresentou desse jeito. Eu aqui fiquei pensando, nossa, uau, eu quero falar com essa mulher. Você viu que apresentado? Isso depois eu mando para você, tá? Eu vou usar ele para aumentar minha autoestima, minha autoconfiança. Já conseguiu o objetivo hoje. Ai, Márcia, você é um amor. Bom, olha só, Márcia. Como que eu cheguei até você, né? Eu cheguei até você por uma grande amiga, que é a Fernanda, que ia fazer um intercâmbio em Malta. E como sempre, acabo... os meus amigos, os meus mentorados, que viram os meus amigos e depois mentorados, mentoradas e depois amigos, eles chegam assim, sempre por alguém muito carinhoso, que já teve contato comigo no meu trabalho,
apresentando. E normalmente fazem igual a Fernanda. Eu tenho uma amiga, ela é genial, ela é maravilhosa, ela é uma querida, ela está precisando de ajuda, ela tem uma dificuldade em tal coisa, e eu queria muito, você cuida dela com carinho para mim? E quando eu te liguei, eu percebi que você era essa pessoa amorosa e toda na extensão de que ela estava falando. Bom, falando sobre mim, né? Como é que eu cheguei aqui? Eu acho que eu vou direcionar essa história contando ela numa versão para The Big House. Legal. Que como você trabalha com intercâmbio, e normalmente quem faz intercâmbio está muito afim de uma oportunidade nova na vida, está afim de melhorar o conhecimento, está afim de conhecer uma cultura diferente e também se aprofundar na língua. Uhum. E o conhecimento, a educação, esteve presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. Então, eu fiquei pensando que curiosidade eu posso contar para a Márcia que ninguém sabe sobre mim. Quando eu tinha 2 anos e meio, literalmente 2 anos e meio, eu me lembro porque minha mãe estava grávida da minha irmã e a gente tem uma diferença de 2 anos e meio. E nós morávamos numa casa em Ourinhos, que do lado do muro da minha casa tinha um terreno e depois uma escola. E a casa, ela era daquela cerca de madeira que tem de lança, sabe? Era bem antiga, né? Eu já tenho 48 anos, então você imagina. E eu sentava na cerca, segurava nas madeirinhas, ficava olhando e chorando. Ai, eu quero ir lá, mãe, eu quero ir. Porque era um parquinho e eu queria estar junto com aquela garotadinha. Só que aquela turminha já estava naquilo que hoje a gente chama do maternal, que já faz uns primeiros rabiscos, sabe? Uhum. E aí a minha mãe foi procurar, porque eu não parava de chorar. E a professora falou, olha, dona Sueli, eu não posso admiti-la na escola, porque ela é muito novinha, ela não tem a idade para entrar. Aqui tem que ter 4 anos fazendo 5 anos no ano. E a minha mãe convenceu, porque ela falou, olha, repare que quando você vai brincar com as crianças, a minha filha do outro lado fica sentada chorando. E aí a professora viu, foi lá, chamou a minha mãe e falou, tá bom, pode deixar ela vir, só que a gente não vai ter responsabilidade por ela não vai se matricular, e ela vai alguns dias vir aqui e não precisa ser no mesmo horário que eles. Então eu não comia, não lanchava lá. Mas eu comecei a aprender, a me educar ali, naquele momento. E foi uma paixão que eu tive por canetas, lápis, papel. Nunca parei, Márcia. Uhum. Eu sempre tive alguém da minha família que eu ficava puxando, incomodando, para me ensinar a escrever. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu já estava alfabetizada. Então eu não precisei para o pré-primário. O que eu fazia quando eu era criança? Eu escrevia, eu tinha assistido um desenho do Pica-Pau, que ele marcava na parede cada ano que ele estava vivendo que faltava para sair. E eu comecei a escrever no meu guarda-roupa. Então eu abria a porta do guarda-roupa, fazia aqueles palitinhos para ver quanto tempo faltava para eu chegar na faculdade. Porque meu sonho era fazer faculdade. Só que eu nasci numa família que as pessoas não tinham esse incentivo para estudar. Minha família, ela era batalhadora, sim, com condições, para não falar que era essa palavra pobre, né? Mas vamos lá, para economizar tempo. Era pobre, mas o meu pai sempre foi um cara muito, sabe, descolado, antenado, sempre me incentivou nas coisas que eu queria. Mas não necessariamente eu falava, minha filha vai ter faculdade. Meu pai não era muito desse tipo de incentivar. Na verdade, minha família nunca acreditou que alguém pudesse chegar na faculdade. Porque no histórico familiar, nunca ninguém tinha chegado lá. Uhum. E eu cheguei. Eu consegui, teve muitos problemas na minha vida, muitos desafios para estudar, mas eu fiz a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, até eu te falei, né, Márcia, eu escrevi um livro com umas amigas, o livro tá aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Mostra. Eu escrevi esse livro com umas amigas. E esse livro, ele tinha um desafio que era assim, não é um livro de coautoria, é um livro de autoria mesmo. O desafio desse livro era a gente contar uma história, a minha história tá aqui, tá vendo? Meu desafio era contar a minha história, e depois que eu contasse a história, era para abordar um tema técnico. O tema técnico que eu abordei aqui na minha é sobre disciplina. Não sei se dá para ver. Está escrito assim, formação do triunfo.
a disciplina. Aqui é a parte técnica, mas tem uma parte que é a lúdica, que tá assim, o sol que brilha com nossa vida. E aqui eu conto como eu venci alguns desafios da minha vida. Só que o que eu quero contar para o teu pessoal? No final, eu escrevi assim, ó, para você ter ideia, que eu estava num parque, né? E nesse parque, que era o Bruno Daniel, lá em Santo André, eu comecei a pensar como tinha sido a minha carreira até formar a faculdade. Porque eu me formei na faculdade com 26 anos. Eu fui morar em São Paulo porque eu queria estudar. Eu não conseguia passar em Bauru. Lá eu tinha que cuidar da minha família e sempre tive que trabalhar. Então, as chances de eu ter feito faculdade eram mínimas. E lá eu termino assim, ó. Numa passagem, eu começo assim, ó, que demorou tanto tempo para eu chegar que, no fundo, nem eu mesma acreditava que chegaria. Até ali, eu tinha sonhado a minha vida. Dali para frente, eu já não sabia o que ia ser. Porque era tão impossível fazer faculdade que ter feito era extraordinário, certo? Sim. No final das contas, eu me propus a fazer o seguinte. Quando eu fui fazer a faculdade, algo muito especial aconteceu. Os meus amigos, bem resumidamente, eles me ajudaram a pagar a faculdade, a minha turma toda. E isso poucas pessoas sabem. Eu quase não consegui terminar a faculdade porque eu não tinha dinheiro para pagar. E eu estava indo na faculdade para trancar a matrícula. E os meus amigos, quando cheguei lá, não deixaram eu interromper. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma vaquinha entre eles, que eu nunca soube o nome de quem era, e todos eles pagaram aquele último ano. Puxa. Então, é difícil contar isso sem me emocionar. Então, Imagina. naquele dia, porque putz, foi um sonho para mim chegar a fazer faculdade. Até me emociona um pouquinho, mas positivamente. Aí eu pensei assim, cara, eu tenho que devolver tudo que eu aprendi. Naquele dia, Márcia, eu tomei uma decisão que eu nunca mais voltei atrás. Eu pensei assim, eu não sei como devolver e como fazer essas pessoas entenderem o bem que elas fizeram para mim. Falei, mas agora eu já entendi. O que eu vou fazer? Já que eu me formei em administração de empresa, eu vou devolver para o mundo todo o bem que ela me fez. Então, eu pensei assim, tudo que eu puder fazer para que uma empresa prospere, para que uma empresa empregue, para que uma empresa ajude outras pessoas a fazerem sonhos, eu vou fazer. Então, lá eu já tinha decidido a ser mentora, mas eu não sabia que era a palavra mentoria. E aí todas as vezes que eu fui trabalhar numa empresa, eu sempre trabalhava o seguinte, no meu departamento tem que ser contratado mais alguém, eu tenho que ajudar essa empresa a prosperar. E assim eu fui me destacando, sem intencionar carreira, eu fiz carreira. E ajudei, de fato, uma empresa a ter muitos outros funcionários. A gente construiu, na última empresa que eu trabalhei como funcionária, nós desenvolvemos no interior do estado de São Paulo, nós abrimos 4 filiais, então, quer dizer, a gente cresceu, nós desenvolvemos. E aí ficou legal. Por isso que eu vim parar como mentoria, porque aí depois eu pensei, tá, legal, já sei tudo, preciso saber mais um pouco. E aí veio um novo sonho, vou fazer um intercâmbio. Eu quero estudar fora. Porque se eu faço intercâmbio, eu vou entender como as pessoas fazem para sobreviver lá fora. E aí eu fui estudar em Miami e fui fazer um intercâmbio em Malta. Então, se tiver alguém aqui na nossa live nos ouvindo, pensando assim, será que eu devo fazer um intercâmbio? Deve. Porque você não tem ideia da janela que abre para a vida você começar a entender, cara, como é tão próximo, né? Parece ser tão longe, mas não é. E como é possível resolver. Então, a faculdade e o intercâmbio literalmente mostrou para mim que não havia um impossível para conquistar. E aí, depois disso, foi só trabalhar e ajudar no que eu pudesse. E aí multiplicar isso, né? Multiplicar, fazer com que outras pessoas tivessem acesso a isso, né? André, deixa eu só fazer uma observação. Eu não sei se é seu fone, se é alguma coisa que está batendo no microfone, mas está fazendo um tec-tec. Não sei se o pessoal está ouvindo. Aqui no meu, eu estou ouvindo bastante, assim, como se tivesse alguém... o barulho mesmo da... Peraí, Márcia, eu acho que eu já até sei o que é. Pode ser que o microfone esteja batendo, ó. Pronto. Tirei. Tá. Agora vai melhorar. Não, melhorou. É isso mesmo. O microfone tá batendo então pode ser. do colar. Então, gente... Que pena.
olha a sacada, olha a história da Andréia aí, né? Primeiro, ela acreditou nela, né? Independente de você ter pessoas aí do seu lado que estão te apoiando nesse momento, que não estão, tá? Acredite em você. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode tirar de uma forma bem resumida... Opa, peraí. Que eu fiz besteira aqui. Aqui, ó. Uma mensagem que a gente pode tirar bem resumida é: primeiro, acredite em você. Depois, corra atrás dos seus sonhos. Você tem sonho aí, gente? Nada é impossível. Nada. Não existe o impossível, né? Depois, aí, conte com os amigos. Tem muitas horas que a gente precisa contar com a ajuda de outras pessoas. E esse Almoce com a Márcia, mais um amigo, o propósito é justamente esse, gente. Eu já precisei da Andréia em momentos que eu estava muito angustiada e a gente foi, assim, ela foi a pessoa mandada para mim por Deus, né? Então, é isso que a gente precisa na vida. Muito mais do que ganhar dinheiro, muito mais do que pensar em pandemia e tal, é relacionamentos, é criar vínculos com pessoas que valem a pena, tá? Hoje de manhã, só abrindo um parênteses aqui, eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu tenho que falar. Eu recebi um comentário, eu vi um post, na verdade, né? Que falava assim, né? De uma querida intercambista, que falava que as pessoas do Brasil sabem escolher melhor o finalista do BBB do que os políticos, né? E é muito triste quando a gente vê esse tipo de realidade. É a realidade, gente. E o que nós estamos fazendo para mudar isso, né? Então fica aí a dica, tá? Fica aí o pensamento para vocês. Vocês são capazes, vocês podem sonhar aquilo que vocês quiserem, nada é impossível. Peçam ajuda. Vocês não devem caminhar sozinhos. Nós não estamos nesse mundo para caminhar sozinhos, né? Então, só fazendo um pequeno parênteses aí para trazer o melhor, o suprassumo aí do que a Andréia falou. O intercâmbio, gente, é a cerejinha em cima do bolo, né? Exatamente. Depende muito do objetivo de cada um tem o seu momento, cada um tem as suas expectativas, mas olha a trajetória da Andréia, né? Que vem de uma família simples, muito autodidata, conquista uma faculdade, e ela não parou ali, ela fez pós, ela fez MBA, aí ela foi para onde? Miami, tá? E depois, e aí, atravessou o Atlântico, foi lá para Malta. Gente, pergunta para ela o que ela foi fazer em Malta. Ela foi fazer assim, simplesmente o cursinho de inglês? Foi lá só para estudar o verbo to be, porque ela queria... conta lá pro pessoal o que você foi fazer em Malta. Em Malta, quando eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio em Malta, eu não escolhi pela facilidade, aliás, eu me apaixonei. Eu moraria em Malta facilmente, que é uma delícia. E lá eu entendi que eu não falava nada em inglês. Mas eu fui pesquisar vendas, porque eu tinha aula de manhã e às vezes eu tinha aula à tarde e depois eu ia estudar vendas. Por quê? Porque Malta fica na Europa. A Europa é o berço da civilização. E muitos dos povos antigos já eram vendedores, já eram mercadores. E a gente trata vendas como algo assim muito do nosso tempo. E não é. Na verdade, os primeiros povos a fazer com que o comércio nascesse vem de 500 anos antes de Cristo. E esse povo passou por Malta. Então eu fui lá estudar os lugares antigos. E eu conheci, para você ter ideia, uma farmácia, lá ela se chama Vitoriosa. Vitoriosa, porque fica na cidade de Vitoriosa, né? Que é vitoriosa para nós aqui. Sim. Essa farmácia, ela tem 150 anos. Imagina, não dá nem para te falar que eles estão na 4ª geração. Eles não estão. Ó, o Thiago, acabei de ver com um amigo meu, o Edu Ferreira também. Obrigada, viu, Thiago, seu lindo. É o único comentário que eu consegui ver aqui. Então, mas já tem vários comentários aí falando sobre você, sua competência, sua dedicação, conteúdo. Obrigada. É só elogios, viu, André? E o Thiago é um cara lá do Sebrae. Ele é um cara que entende bem o que eu estou falando, porque ele é do Sebrae lá de Sergipe. E muitas vezes, Márcia, as pessoas deixam o estudo para depois.
É. Por isso que uma mentoria, às vezes um profissional de um coach é tão importante. Porque isso ajuda a pessoa que não tem tempo de estudar e não tem paciência de estudar a entender melhor. Então, por exemplo, eu decidi que eu sou a matéria-prima do meu produto. Então eu continuo estudando, né? Os livros que estão aqui atrás não são livros de diversão, tipo aventura, romance, não, é livro técnico que me ajuda a chegar em algum lugar para ajudar alguém, né? Uhum. Então, você me fez uma pergunta, né? Antes da gente entrar na live. O que você continua fazendo? Márcia, por ano, eu tenho mulher que gosta de comprar sapato, eu gosto de comprar livro. Por ano, eu devo gastar horrores com a Amazon. Esse ano, eu já li mais ou menos 12 livros. Eu tô triste, porque eu comentei com você, né? Cara, nessa pandemia eu deveria ter lido uns 4 livros num período normal. E eu não consigo, Márcia. Eu falei assim, não, eu tô com overdose de informação. Espera um pouco. Deixa eu fazer alguma coisa especial, diferente de ler. Então eu li menos, mas a gente tem que continuar estudando. E a oportunidade de aprendizado está por todo lugar. Então, por exemplo, eu fui para Malta, fui estudar. Quando eu fui em Miami, eu não fui para fazer compra. Para falar a verdade, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, eu fui para Miami e gastei US$ 250 na minha viagem de um mês em Miami. Porque Nossa. o tempo que eu tinha, eu me inscrevia nos outros cursos da faculdade. Mesmo que eu não entendesse o inglês perfeitamente, mas já seria uma oportunidade de entender o inglês naquele lugar. Então, o intercâmbio, ele é muito importante na vida de uma pessoa, não só para fazer carreira, mas para essa pessoa poder enxergar o mundo com outros olhos, né? E uma coisa que você falou que eu queria resgatar, essa questão da gente escolher políticos. Às vezes a gente escolhe políticos como escolhemos amigos, sem perceber o que ele de valor está nos entregando e sem se envolver na amizade. Porque que envolvimento a gente tem com um amigo? Você se entrega, se doa para esse amigo e esse amigo se doa a você. Quando você tem uma coleção de colegas, então às vezes é uma relação só de interesse, né? É um interesse atrás do outro. E quando a gente cria muitas relações de interesse, a gente perde o sentido da virtude da real amizade. Por isso que muitas vezes as pessoas sofrem por não saber pedir ajuda. Ela vai pedir ajuda para uma pessoa que é interesseira, ela precisa pedir ajuda para uma pessoa que é interessante. Exato. E normalmente o interessante, ou você vai pagar para ter esse interessante na sua vida e te levar para algum lugar, ou você vai ter um grande amigo, entendeu? Então, eu prefiro dizer que os meus amigos, eles são os meus irmãos. Quando uma pessoa é muito meu amigo, eu chamo de mano, eu chamo de mana, porque para mim essa palavra tem muito sentido. Você imagina, foram os meus amigos que me ajudaram a concluir uma faculdade. E foram os meus amigos que me fizeram ser quem eu sou hoje. E muitos desses amigos eu nunca mais vi. Tem amigos da faculdade que nós somos amigos há 30 anos. Sabe? Então, a palavra amizade, ela é profunda e ela pode te ajudar muito, né, Márcia? Sim. Sim, é verdade. Bom, falei demais aí. Eu nem sei se te dei espaço para fazer outra pergunta. Não, pode fazer, pode falar. Eu tô aqui absorvendo conteúdo como o resto da galera aqui, né? Todo mundo vidrado, né? E esperando a próxima pérola da Andréia aí, né? Acho que é isso mesmo, Andréia. Bom, aí você foi lá para Malta, você fez seu intercâmbio, você aprendeu um monte de coisas lá em Malta. Como que você coloca todo esse conhecimento aí? Como é que você disponibiliza isso para as pessoas hoje em dia? Então, conta um pouquinho de quem é a Andréia hoje, né? Que teve toda essa trajetória e onde você está hoje. O que você faz efetivamente? Pessoal que está assistindo aí, obrigada, viu, por estarem assistindo, por estarem curtindo, comentem. Obrigada. Se quiserem fazer perguntas, tanto para mim quanto para a Andréia, façam perguntas. E a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte: o que está saindo de almoço aí? Deixem a gente com fome, porque vocês sabem que a gente vem para a live, a gente não almoçou ainda. Nosso objetivo é estar com vocês nesse horário de almoço,
Contem pra gente. Entrou a nutricionista. Vamos ver o que a nutricionista Miriam vai fazer de almoço gostoso aí, né? Vão contando pra gente. E quando você vai, enquanto você vai falando aí pra gente, Andréia, quem é a Andréia hoje? O que a Andréia Gomes oferece aí para empresas, empresários e tudo mais? Eu vi que a Luara e a Grazi também estão aí. A Luara escreveu assim, hoje a Luara é uma querida, ela que me assessora, ela me ajuda, ela é minha parte, né? É uma filha para mim, mas na verdade ela é o meu braço direito e esquerdo aqui na empresa. E a Luara escreveu, vendas uma filosofia de vida. É exatamente isso, vendas como uma filosofia de vida e a liderança como uma forma de influenciar pessoas e processos a fazer a gestão de resultados nos seus negócios, na sua vida profissional. Hoje, Márcia, eu me tornei, eu sou mentora. Então, seja lá o que for que eu vá fazer na minha vida, eu sempre serei mentora. Então, isso é uma coisa que eu quero levar para sempre. E é assim que eu gosto de dizer. Quem é a Andréia? A Andréia é mentora. Mas como é que eu entrego o meu trabalho? Aí sim eu posso dizer para você, eu entrego isso, eu estou entregando isso de maneira a levar para as pessoas uma forma que elas tenham acesso a esse conteúdo, a esse conhecimento, mas que elas pratiquem. Porque uma coisa que eu acredito, Márcia, é que o conhecimento, ele liberta. Liberta a pessoa da ignorância, liberta a pessoa da mesmice, da zona de conforto. Liberta ela de uma vida medíocre. O conhecimento faz isso com uma pessoa. Só que o conhecimento por si só não faz nada. Você vai encontrar muitas pessoas que estudaram demais em Harvard e não conseguiram transformar isso em algo de valor para a vida dela. Por quê? Porque faltou ação. A ação transforma. Então, o que eu fiz? Eu fiz programas de mentoria que ajuda as pessoas a transformar o conteúdo de vendas e liderança e gestão em formas de ação no seu dia a dia. Tanto no seu negócio, seja ele um negócio, uma empresa grande, uma empresa que a pessoa considere pequena, ou numa empresa que seja alguém autônomo. Então, hoje eu cuido de empresas familiares, de pessoas que querem ter resultados nos seus negócios, sabendo usar mais aquilo que elas sabem, porque muitas vezes você já traz dentro de si o conteúdo necessário, mas não sabe como pôr em prática. Então, a mentoria faz isso. Diferente do coach. O coach tira você de um ponto A, leva para você para um ponto B, com as ferramentas que você já traz em você. Eu faço mais, eu vou um pouquinho além porque eu interfiro. Além ou igual, só que de um outro contexto. Eu uso o conteúdo que a pessoa tem e quando a pessoa não tem, eu agrego esse conteúdo para ela, entendeu? Então, para isso, inclusive, eu uso toda a minha rede de network, pessoas estratégicas que estão na minha vida, como o Thiago, lá de Sergipe, de Aracaju, entendeu? Do Sebrae de Sergipe. Então, de Sergipe. Isso, exatamente. E uma coisa, Márcia, eu faço isso hoje em programas abertos, as pessoas podem se inscrever em grupos fechados e individual. Hoje, se alguém quiser ter mais alguma informação a respeito, né, pode entrar em contato comigo. Tem o meu telefone na minha bios, né, um telefone de contato. Pode falar comigo, pode falar com a Luara, que a gente passa informação. Nós temos já um programa especial aberto para grupo fechado, para trabalhar com líderes. Então, se alguém tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre isso, embora a nossa live não tenha sido feita para isso, né, Márcia? Para ajudar e apoiar essa galera. É um bate-papo aí que entra isso também. Olha só, gente. O Insta da Andréia tá aí, ó. Eu coloquei de novo, Andréia Gomes Oficial. Quem quiser informação, me manda um direct também, que eu dou como você chega mais rápido nela ou na Luara, tá? A Luara e o braço direito da Andréia, só para vocês saberem. E a sacada, ó, tem um grupo de liderança que está abrindo agora. E eu tô sabendo que vai ter um super bônus nesse grupo de liderança. Vai mesmo. Né? Então, gente, se vocês estão aí pensando o que eu faço da minha vida, caso compre um cavalo, não faz nenhum dos dois.
Faz o curso de liderança com a Andréia, tá bom? Ai, obrigada, Márcia, sua querida. Tá? Mas uma coisa que eu gostaria de deixar claro para o teu time também, que está assistindo, tua rede de network, teus alunos, porque eu sei, uma coisa que eu admirei em você, Márcia, é que você repatriou todos os seus intercambistas. Enquanto a gente estava naquele momento ouvindo o Brasil passando por dificuldades de pessoas em outros países, você estava, e eu estava te acompanhando, repatriando todo mundo para cá. Meu, você não sabe a admiração que eu tenho. Então, uma coisa que eu tenho feito, eu e a Luara, a gente tem procurado acolher as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento. Porque tem algo que está me irritando. Eu posso te contar, Márcia? Conta, vai lá, conta pra gente. Tem algo que está me irritando. Eu vou aproveitar a tua live para eu desabafar. Nesse momento, no universo que eu estou, nesse universo de conhecimento, de mentoria, o conhecimento ele é algo muito precioso. E justamente no momento onde a pessoa não pode pagar, tem muita gente que tem a ferramenta, mas não tem o que para entregar e está abusando na internet, vendendo e prometendo coisas que a gente conhece e sabe que não estão entregando. E eu acho isso constrangedor para a categoria do trabalho que eu estou, entendeu? E às vezes vendendo isso num valor abusivo. No momento que todo mundo precisa de atenção, tem gente fazendo isso. E muitas vezes a pessoa, por um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, um pouquinho de segurança, ela vai lá e paga aquilo que ela não poderia para ter. Então, o que a gente ofereceu? E eu tenho trabalhado bastante isso. Para essas pessoas, seja lá quem for, independente se é meu mentorado ou não, quando tiver algum problema, quiser um bate-papo de 1 horinha, eu não vou cobrar. Pode ligar, pode me procurar, que eu vou auxiliar. Se eu não souber auxiliar, eu vou encaminhar algumas pessoas que podem fazer isso. Então, se no teu grupo tiver alguém que está vivendo uma situação desafiadora dentro da empresa e precisa de uma orientação, pode me procurar, não se preocupa, eu não vou cobrar esse contato e não vou atender você em troca de você comprar alguma coisa minha. Você só vai comprar um produto meu se fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você e eu puder te ajudar, eu estou cumprindo com o meu compromisso. Cada pessoa dá nesse momento que tem. Eu não sei fazer máscara, eu não posso entrar no hospital, não posso sair nas ruas dando cesta básica, então vou dar algo que é valoroso para mim, que é o conhecimento. Então, se eu puder ajudar alguém e me procurar, estou à disposição. Nossa, show de bola, gente. Vocês viram que coisa, hein? Ontem nós falamos com a Fabi, do Micro do Bem, né? Ajudando aí a parte online dos negócios. Hoje a Andréia trazendo para vocês, ó, 1 hora de mentoria, 1 hora de consultoria, 1 hora para você aí, de repente, até desabafar, de você ver a luz no fim do túnel. É isso que ela está falando para vocês. E ela não vai cobrar de vocês para ter esse trabalho, esse serviço, né? Esse bônus aí. Então, tá vendo porque essas pessoas que eu escolhi assim a dedo? Eu falei já isso antes, né? Porque são pessoas realmente especiais. Elas tratam o negócio delas como uma consequência, o dinheiro como uma consequência do trabalho que elas desempenham, né? Que é a nossa filosofia na The Big House também. Quando a gente repatriou todo mundo, gente, o trabalho foi imenso, né? Mas a gente se certificou as melhores rotas, os melhores dias, os melhores valores para que todo mundo viesse embora em segurança, né? E a Andréia faz a mesma coisa na atividade dela, na mentoria dela. Ela sempre vai aquela milha além que a gente fala, sabe? Que vai além do que a gente espera. Então, se inspirem aí nisso. E falando em inspiração, e o nosso tempo está indo rapidinho, né, Andréia? Fala aí um pouco para o pessoal, o que você tem... Bom, você falou que você já não está lendo muita coisa aí na pandemia, né? Nessa época de quarentena aí, né? Até pelo volume de trabalho que eu acredito que você está tendo. Sim, exatamente. Mas assim... Sempre tem aquela coisa que inspira, né? Então, o que você gostaria de deixar para o pessoal que está aí almoçando com a gente? Que mensagem você gostaria que
que livro você quer falar a respeito. Uhum. Fala aí com o pessoal o que você pensou a respeito de uma frase ou um conteúdo inspirador, além de tudo que você já falou, né? Que já foi super inspirador, né? Vamos Que combinar. bom, Márcia. Eu espero que tenha sido mesmo, porque na verdade para mim foi só uma conversa. Lógico que eu vou adorar se isso estiver inspirando alguém, né? E atendendo a necessidade de algumas pessoas, eu vou ficar bem feliz. Mas, Márcia, vamos pensar o seguinte: nós estamos no almoço, a gente está numa semana que daqui a pouco tem um feriado, e eu tenho certeza que as pessoas estão aqui porque elas também querem ter um pouquinho mais de, sabe, não é gestão, não é negócio que a gente está falando, né? Então, já que a gente está entre amigos, eu posso confidenciar mais uma coisa para vocês. Eu costumo dizer para o meu filho o seguinte: filho, se um dia te faltar, se você tiver que escolher alguma coisa na vida, e você tiver que escolher uma única coisa, escolha a fé. Fé. Escolha a fé. Por quê? Porque, Márcia, eu não tenho nenhuma explicação para te dar de como eu cheguei aqui se eu não estiver associando o tempero de tudo isso como tempero principal à fé. E eu não estou falando de religião, porque entenda a fé como algo muito maior do que a própria religião. Você acreditar em alguma coisa sem ver é fé, sabe? Às vezes a gente precisa dar um passo na vida com uma única certeza que vem do coração, vem da cabeça. Você não consegue explicar, mas você sabe que tem que ir. Você sabe que tem que abrir aquela porta, você sabe que tem que virar aquela chave. Você sabe que tem que estar naquele lugar, mas você não consegue explicar. O que é isso? É a fé. Eu lembro que eu estava assistindo um filme do Harrison Ford, que era, acho que era Caçada, os filmes dele antigo. E ele tinha que... Do Indiana Jones, exatamente. E ele tinha que passar de um lugar para o outro por uma ponte imaginária. Ele tinha que acreditar que havia, dando um passo, ele conseguia ir para o outro lado. E você olhava, só via precipício. De repente, ele segura, respira fundo e dá aquele passo e aparece uma ponte invisível. E ele consegue ultrapassar. Para mim, esse é um exemplo de fé. E aí, não tem como não trazer para vocês o segundo elemento que, se meu filho pudesse escolher, eu diria para ele: filho, escolha trabalhar. Por exemplo, a gente está em quarentena, mas eu não fiquei sem trabalhar um dia. Quando me falaram assim: agora você não vai poder mais ter programas abertos, você não vai poder mais reunir o time. E eu estava com a minha turma em andamento, eu estou com uma turma de vendas em andamento. Quando eu vi isso, na outra semana começaria e eu teria um encontro com eles. E numa terça-feira, na quarta, a gente já teria que estar em casa. Eu falei: galerinha, eu já estudei, nós vamos ir para online. E se hoje alguém falasse assim para mim: Andréia, teu negócio não existe mais, acabou teu negócio. Eu disse para vocês que eu sou mentora, não estou mentora. Eu vou trabalhar com qualquer outra coisa, porque o dinheiro, através do trabalho bem feito, ele vem. Exato. E se você tiver a fé e olhar dentro de você, você vai ver os recursos que tem para isso. Então eu diria o seguinte: eu vou dar mentoria de graça e vou ganhar dinheiro de outro jeito, se eu não posso ganhar dinheiro assim. Isso é fé. E como é que eu aprendi isso? Esse segundo elemento se chama trabalhar, estar o tempo todo ocupado. Tem um Eclesiástico que está na Bíblia, é um livro bíblico. Tem o capítulo 3 lá e fala assim: há tempo para tudo. E ele vai falando: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de arrancar, tempo de plantar, enfim. Só que tem um pedacinho nesse livro que ninguém dá muita importância, que é: por que você tem que entender tempo para tudo, Márcia? Porque ele finaliza assim, ó. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é um presente de Deus. Eu acrescentaria: e respirar é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. E aí, lá no finalzinho, ele fala assim: por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Então, o que você pode fazer para se manter produtivo? O que você pode fazer? Às vezes, o trabalho é lavar uma louça para ajudar alguém.
às vezes é limpar o armário do marido, ou cuidar do filho. Você está trabalhando. Às vezes é você ajudar socialmente, e às vezes é você simplesmente fazer uma comida gostosa, um almoço gostoso para alguém. Todo o tempo que você usa em benefício de construir alguma coisa para alguém, remunerado ou não, isso é trabalho. E trabalho é uma bênção de Deus. Então, se eu posso deixar alguma coisa inspiradora para vocês, é o que eu falo para o meu filho todo dia. Seja um homem bom, justo, digno e generoso. Nunca perca a fé e trabalhe sempre. Que as coisas acontecem. Uau, é isso, Márcia. Que lição, hein? Parabéns, Andréia. Conseguiu, olha, resumir tudo aí em uma frase fantástica, né? Muito bem mesmo. Muito obrigada. Obrigada de coração por ter participado. O pessoal colocou aí mais comentários. A Miriam colocou o que ela está almoçando aí com a família dela. Gente, olha, assim, a cada dia esse projeto que nasceu, não vou dizer por acaso, porque nada é por acaso, né? Mas que nasceu assim de uma repetição de uma live e outra, e as pessoas começaram a cobrar, falando assim, tô sentindo falta de almoçar com você, né? Daquele horário da sua live. E com isso nasceu o Almoce com a Márcia, e agora o Almoce com a Márcia e um amigo. E eu espero de coração que a gente tenha conseguido passar para vocês hoje um pouco de conhecimento, mostrar para vocês um pouco mais por que nós nos aliamos a outras empresas, as outras pessoas, para vocês sentirem o quanto isso é importante, e que a gente possa ter inspirado vocês de alguma forma, que alguma sementinha aí fique desse nosso bate-papo de hoje, desse nosso almoço de hoje. Tá? Então, Andréia, de coração de novo, eu sei que você é uma pessoa super ocupada e você soltou dessa hora aí, né? Você teve esse desprendimento aí dessa hora para a gente bater esse papo. Espero que tenha sido revigorante para você também. Muito, né? Demais. Que tenha te ajudado também e que isso gere ou uma onda, né? Que isso gere uma repercussão, independente no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo que se vê ou que não se vê, mas que isso gere realmente fé e mais comprometimento das pessoas, né? Independente de terem empresa, de não terem empresa, de estarem lavando uma louça ou de estarem gestindo uma empresa de 1.000, 2.000, 5.000 pessoas. O nosso trabalho é o mesmo, né? Então, obrigada de coração aí pelo seu tempo. A gente também adorou você, todo mundo que participou aqui, que deixou seu comentário. Luara, você é uma querida, não só da Andréia, né? Passou a ser querida nossa também. Então, a todo mundo, a Maíne também está aí, que é da nossa equipe, gente, tá? Então, obrigada por todos participarem. Obrigada de novo, Andréia. Últimas palavras. Olha, está encerrando. Eu quero te agradecer, dizer para você que foi uma honra, foi uma alegria. E de verdade, Márcia, não pare de ser essa pessoa linda que você é, e eu tenho certeza que não, mas não pare com essa energia que você tem de querer levar o bem para todo mundo. Porque você está ocupando o seu tempo, sendo produtiva para você e para todos nós. Eu adoro quando você faz essas lives, quando você faz essas interferências. Eu adoro a forma com que você leva o bem para as pessoas. Eu mesma vou assistir de novo para eu poder ver os comentários que o pessoal colocou aí, porque até para a gente ficar focado, né? Não entrar numa timidez, não perder o ritmo, eu acabei não olhando. Mas eu tenho certeza, Márcia, que você está gerando essa onda próspera que você tanto fala. Nada no universo que a gente faz com a intenção positiva não é multiplicada pela mão de Deus. Então, é por isso que o bem vence o mal com um número tão reduzido de pessoas. Outro dia eu tive acesso a uma estatística que diz o seguinte: 1% da população brasileira
corresponde a 80% de todo o movimento financeiro em prol da caridade e da solidariedade. 1%. Tudo que a gente assiste de movimento social representa 1% da população. E você está nesse 1%, Márcia. E é por isso que a gente vê trabalhos tão grandiosos, porque tem a mão de Deus multiplicando na vida de todas as pessoas. E é uma bênção estar do seu lado. Nunca ter parceiros como você me faz acreditar que o meu negócio só tende a prosperar. Obrigada, Márcia. E vai prosperar. Deus te abençoe, viu? Amém. Que assim seja. Andréia.